A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 146, 146º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E hoje eu quero concluir o livro de Esther. Esse livro magnífico, que na realidade são 10 capítulos, mas você pode ler todos os capítulos em um momento apenas, porque é um livro histórico. Esse é o último livro daquela separação dos livros históricos. A partir de amanhã começaremos a ler o primeiro livro poético, né? Que é o livro de Jó. É um livro poético. Jó, Salmos, Eclesiastes são todos livros poéticos. Então, o livro de Esther é o último dessa série de livros históricos. E hoje é o último dia da nossa leitura de Esther. Então, eu quero ler do capítulo 6 ao capítulo 10. Aliás, a gente vê que o texto ele começa dizendo que o rei Assuero, ou o rei Xerxes, que é o mesmo rei, ele vai dormir e ele fica meio perturbado, o sono vai embora. E aí ele pede para alguém fazer uma leitura para ele a respeito dos feitos memoráveis, né? Eles tinham esse livro, os feitos memoráveis. E nessa leitura que alguém estava fazendo para ele, leu-se a respeito de Mordecai, que havia descoberto 2 eunucos que queriam matar o rei. E aí o rei fala assim: e vem cá, foi feita alguma coisa de útil, de compensação para Mordecai? E aí falaram: não foi feito nada. Aí ele: beleza. Aí no outro dia, quando Amã, que era o maligno que iria destruir o povo judeu. Aliás, só uma observação rápida. Você sabe quem é Amã? Amã, ele é um descendente do rei Agag. É aquele descendente que veio dos amalequitas. E lembra na época de Saul que Samuel falou para Saul, Deus havia falado com Samuel, né? E Samuel transmitiu a vontade de Deus para Saul. E a vontade de Deus era o seguinte: olha, acabe com todos os amalequitas, principalmente com o rei Agag. E esse cidadão aqui, Amã, era descendente de Agag. E o interessante é que Mordecai, ele é da tribo de Benjamim, que é a mesma tribo do rei Saul. Então, Saul não matou naquele tempo, mas todos eles vão morrer agora. Só uma observação. E aí então a rainha Esther não, o rei então vai tentar compensar alguém que salvou a vida dele, né, que é Mordecai. E aí chega para Amã, e Amã pensando que o rei estava falando sobre o próprio Amã. E aí chega para Amã e fala assim: ô Amã, me fala uma coisa, o que eu posso fazer para honrar uma pessoa que me ajudou muito, que foi assim, nas nossas palavras, né, foi uma bênção na minha vida? E Amã, achando que era com ele, falou: não, rei, você vai fazer isso, coloque honra, coloque o cavalo real para correr na cidade, e você vai dizer o seguinte: olha, é isso que o rei faz com quem ele quer honrar. E aí o rei Assuero vai dizer assim: olha, então você vai pegar Mordecai e vai fazer isso com ele. Amã ficou doido, porque Amã queria matar os judeus. E Amã faz isso. E é engraçado que quando ele chega em casa, com muita vergonha, com muita raiva, a mulher pergunta: o que você fez? Aí ele vai explicar, e aí a mulher dele dá uma palavra: rapaz, esse negócio tá feio pro seu lado, vai piorar, se tá ruim vai piorar. Quando Esther entra na presença do rei, ela faz um banquete maravilhoso. E aí vai dizer para o rei o seguinte: olha, rei, se eu gostaria muito de te falar alguma coisa. Esse homem aí, ele quer matar todo o meu povo. Eu sou judia, porque até esse momento ela não poderia dizer que era do povo judeu. E ela falou assim: eu sou uma judia, e esse homem aí está querendo matar o meu povo. E aí Amã fala: não, de forma alguma, dá uma desculpa. Aí o rei fala assim: ó,
você fez uma forca para matar Amã, então vai lá e aí dá ordem para os guardas, enforque Amã na mesma forca que ele fez para Mordecai. Só que o rei já tinha baixado um decreto, e o decreto era o seguinte: no dia 13, todos os judeus serão mortos. Ele pega, na realidade, foi o próprio Amã que fez com que o rei fizesse esse decreto. E aí ele vai jogar um dado, que esse dado chama por isso que chama festa do Purim, que até hoje lá em Israel existe essa festa de Purim. E aí jogou lá e saiu dia 13, o dia da morte dos judeus. E aí havia essa lei. E aí a rainha Esther vai dizer: já que ele está morto, dá um jeito de alterar aí essa lei. E aí ele fala assim: olha, eu não posso alterar essa lei. A lei dada, ela tem que ser cumprida. Nem eu posso voltar atrás. O que eu posso fazer... Aí a Esther vai explicar, né? Então faz o seguinte, deixa a gente se defender. Quem quiser matar o povo judeu no dia 13, a gente vai se defender. E assim foi. Aí aconteceu uma coisa interessante. Em Suzã, que é a capital da Pérsia, o povo no dia 13 foi se defender e o próprio povo judeu matou 500 homens que queriam matá-los. E no dia 14 matou mais 300 homens. E no dia 13 o restante da nação, eles mataram aproximadamente 175 mil homens que queriam exterminar os judeus. E aí foram mortos todos os inimigos, todos que queriam se levantar contra os judeus. E aí criou-se então uma festa para fazer essa comemoração chamada Festa de Purim. E é o que eu acabei de explicar, até hoje existe essa festa de Purim. E Mardoqueu, ele foi levantado agora como ministro no lugar de Amã, e aí ele passou a ser o segundo homem no reinado. Gente, essa história ela é muito interessante porque há uma virada de mesa, né? Há uma descoberta de uma traição, há algumas ações do rei, as vinganças do judeu, esse anúncio de Purim, tudo isso sem citar o nome de Deus, e a gente vendo Deus agindo na vida de todo o povo judeu. É assim que Deus faz. O que a gente precisa fazer é acreditar. Em um determinado momento, Mardoqueu chega para Esther e fala assim: Esther, vou te falar uma coisa. Se você não se levantar a favor do seu povo, Deus vai levantar uma outra situação e nós seremos salvos. Mas talvez seja por este motivo que Deus te levantou. Então, presta atenção nos seus dons, nos seus talentos. Talvez Deus queira te usar nos seus talentos e foi para isso que Deus te levantou. Se você não fizer, Deus vai levantar outro, a obra de Deus vai ser feita. Mas seria bom que você se despertasse e se deixasse ser usado por Deus. Quer um conselho? Peça a Deus, fale com Deus: Senhor, o que eu posso ser útil na sua casa? Esther foi muito útil, Mordecai foi muito útil, a Purim, né, que foi o próprio decreto do rei Assuero, também foi muito útil. Mas e você? Em que você pode ser útil para o reino de Deus? Pense nisso. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura. E a gente encerra aqui a nossa fase dos livros históricos. A partir de amanhã começaremos os livros poéticos, que é o livro de Jó. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo.